Queridos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, ou ligarem os seus aplicativos, em Lucas capítulo 1. Farei a leitura dos versículos 46 ao 56, mas não leremos agora. Deixem aí já preparado. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 56. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, uma empresa de tecnologia especializada em seguros de vida, chamada Azus, ela fez um levantamento de 2014 a 2019 e ela constatou que houve um aumento de 49% da taxa de suicídio entre crianças de 11 anos até jovens de 20 anos de idade. Um aumento de quase 50% em 5 anos. Contudo, esta mesma empresa, ela diz que ainda a maior parcela de pessoas que se entregam a essa realidade maligna, que é o suicídio, está na faixa etária dos 21 anos até os 30 anos de idade, queridos. Pessoas tão novas, tão jovens, que possuem ainda muita caminhada à frente, muita perspectiva ainda, e acabam ceifando as suas vidas. Por outro lado, uma outra empresa, a Fiocruz, uma empresa muito conhecida, ela divulgou dados no início da pandemia que trouxe dados alarmantes, trouxe uma realidade alarmante. Agora que envolve aqueles homens e aquelas mulheres acima dos 60 anos de idade, especialmente na região do norte e do nordeste, e aqueles que são socialmente vulneráveis. Aumentou significativamente a taxa de suicídio entre essas pessoas. E, queridos, tanto um grupo quanto o outro grupo, eles têm algo em comum. Eles não vislumbram perspectivas para as suas próprias vidas. Eles olham para as suas vidas, eles olham para o ambiente no qual eles estão inseridos e eles não conseguem perceber expectativas de esperanças para as suas caminhadas. Um outro fator que há em comum, tanto num grupo, desde os mais jovens até o outro grupo com essas pessoas mais idosas, são que essas pessoas muitas vezes elas não percebem valor na própria vida delas. Elas não conseguem perceber valor na vida delas e nem que outras pessoas possam perceber e entender que elas são valiosas. E por isso elas acabam buscando refúgio. Uma pessoa que busca o suicídio, ela não quer para si a morte, mas ela quer o refúgio para todas as dificuldades pelas quais elas estão passando. E como que nós podemos caminhar no sentido da prevenção desse mal? Quando nós olhamos para essa realidade, dessa autodesvalorização, dessa falta de perspectiva, dessa falta de expectativa, dessa falta de esperança, como nós, que somos redimidos, alcançados por Cristo Jesus, podemos caminhar na direção de prevenir este mal, para com as nossas vidas e também ajudar a tantos outros que têm se entregado a este mal. E uma das respostas está no exercício da gratidão, queridos. Essa gratidão que nós cantamos aqui, no nosso momento de liturgia. E um artigo da BBC, ele trouxe diversos relatos de profissionais ligados à área da saúde, falando sobre os benefícios da gratidão. São pessoas que não são cristãs, são profissionais da saúde, que percebem no exercício da gratidão benefícios para a vida da pessoa. E eu trago 2 citações aqui para que nós possamos refletir. A primeira delas, abre aspas. Algumas das pesquisas que fizemos sobre o comportamento de saúde nos mostram que há redução de estresse e de pensamentos e sentimentos negativos, enquanto há ampliação de sentimentos positivos que as pessoas têm sobre si mesmas e como veem o mundo. Fecha aspas. Segunda citação, abre aspas. A expressão de gratidão pode reduzir nossos níveis de estresse, porque nos faz ver as coisas sobre uma perspectiva mais ampla e não a partir de uma visão estreita das coisas. Fecha aspas.
Assim sendo, queridos, quando nós olhamos para o exercício da gratidão, o ato de caminhar sendo gratos, nós encontramos nela uma fortíssima aliada na luta contra este mal que tem assolado tantas vidas. Na luta contra esse sentimento de desvalorização extremo e a falta de perspectiva com relação às coisas à nossa volta, com relação à nossa própria vida muitas vezes e com relação às coisas à nossa volta. E quando nós olhamos para as Escrituras, este cântico ao qual nós leremos e refletiremos nesta noite, este cântico nos mostra uma realidade de gratidão, redirecionando o nosso coração ao exercício da gratidão. E eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 a 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Esse é o início do Evangelho de Lucas. Este médico e historiador que trouxe ali relatos para provar ou mostrar ao destinatário, a Teófilo, que a vida de Cristo, de fato, ela manifestou todas as realidades as quais todos proclamavam e declaravam acerca dele. E antes dessa porção que nós lemos, nós temos o relato da predição do nascimento de Jesus a Maria. E nesse meio tempo da predição do nascimento de Jesus a Maria, há essa porção que nós lemos, Maria se achega a Isabel, a casa de Isabel, que era uma parenta próxima. E ao se deparar com tudo que Deus estava fazendo, não apenas para ela, mas também para Isabel, que nós percebemos também que Isabel é alvo de uma ação especial de Deus e é prometida-lhe um filho, e dela vem João Batista, o último dos profetas, aquele que vem abrir o caminho a Cristo Jesus. Quando Maria se depara, quando ela se encontra com Isabel, e ela se depara com as maravilhas que Deus estava fazendo tanto na vida dela, quanto na vida dessa sua parenta, ela expressa tudo o que ela está sentindo por meio dessa canção que nós lemos. Dessa linda poesia conhecida como Cântico de Maria, ou Magnificat. E neste cântico nós somos redirecionados a uma expressão de gratidão. A retomada do exercício de gratidão, pois Hendrickson, um estudioso bíblico, ele diz que essa porção das Escrituras Sagradas denota, mostra, escancara um coração transbordante de gratidão por meio de Maria. Maria trilha o caminho da gratidão e nós vamos perceber por meio dessas linhas poéticas, por meio dessa canção, como nós também podemos retomar o caminho da gratidão. E é sobre essa realidade que eu gostaria de tratar, o caminho da gratidão. E esse caminho, ele se compreende em alguns entendimentos que são importantes para que nós possamos retomar esse exercício. E o primeiro deles é saber que Deus se importa conosco. E aí eu gostaria de chamá-los a olhar o versículo 48 e 49, saber que Deus se importa conosco. Maria, ela não se deixa levar pelas condições nas quais ela está inserida, especialmente social. Maria ali é prometida a um carpinteiro que quase foi deixada para trás grávida. Aos olhos humanos, aos olhos dos mais abastados, aos olhos dos religiosos daqueles tempos, ela não tinha, e ele não tinha importância nenhuma, religiosamente falando, e nunca poderia ser alvo da ação especial de Deus, de forma nenhuma. Mas não é o que nós vemos, queridos. Não é o que nós vemos. E Maria, ela declara o contrário a toda essa expectativa. Quando nós olhamos para o texto, e nós vemos aqui no versículo 48, pois atentou,
na revista atualizada, acredito que está contemplou, o verbo contemplou. Muitas vezes esta expressão, este verbo, ele pode até passar desapercebido por nós, mas ele é o foco dessa oração. Quando nós olhamos as possíveis traduções para esta expressão lá no grego, uma delas é Deus movendo seus olhos em direção a alguém, a algo. É Deus manifestando a sua compaixão. É Deus mostrando atenção. É Deus derramando da sua graça de maneira especial na vida de uma pessoa. E Maria reconhece isso. Ela diz, pois atentou para a humildade da sua serva. Significa que Deus teve enorme consideração e deu atenção a esta mulher. Agiu com extrema compaixão, ou seja, Deus sim atua de maneira muito especial na vida desta mulher. E ela sabe que Deus se importa com ela, pois na percepção dela, Deus não apenas olha para ela, mas ela declara que Ele também a tira de uma situação humilhante. A expressão que está aqui, humildade, ela não é aquela humildade de simplicidade. Essa humildade que está relatada aqui é aquela humildade de situação humilhante, de situação deplorável. E Deus a retira dessa situação humilhante. Ela percebe, ela declara isso, e que de agora em diante ela seria proclamada por gerações como bem-aventurada, como bendita. Ela seria chamada e declarada como bem-aventurada e como bendita. Uma mulher bendita que trilha o caminho da gratidão, porque ela sabe que Deus se importa com ela. E Deus é capaz de transformar toda e qualquer perspectiva. Mas perceba que mesmo que ela declare essas coisas, as condições dela continuaram as mesmas. Ela continua humilde. Ela continua esposa de um carpinteiro. No entanto, o fato de Maria declarar esse atentar de Deus e essas bênçãos às quais ela recebe é porque ela tem o olhar amplo de toda a história. Uma visão mais ampla de toda a história, na qual ela percebe, ela sabe, porque foi declarada a ela, que ela faz parte do povo de Deus, e não só, mas ela é alvo da revelação especial de Deus, ao ponto que agora em sua barriga, em seu ventre, está o Salvador de todas as pessoas que se entregam a este Salvador, que o declaram como o Senhor das suas vidas. Ela olha o contexto abençoador maior e ela não deixa com que situações pontuais façam com que ela esmoreça, com que ela entregue os pontos, com que ela perca de vista a esperança na qual repousa a vida dela, a esperança na qual Deus derrama sobre a vida dela. Isso faz com que ela saiba, declare e perceba que Deus se importa com ela. O caminho da gratidão está em saber também, queridos, quando nós olhamos para as nossas vidas, em saber que Deus se importa conosco, com cada um de nós. E esse é um passo importante na retomada da nossa expressão de gratidão. Maria tinha condição humilde aos olhos humanos, mas para Deus ela é parte do seu povo. Seja qual for a nossa condição, Deus se importa com cada um de nós. Se aos olhos dos homens nós não conseguimos perceber algum tipo de valor em nossas vidas, em Deus nós somos parte de um povo extremamente abençoado. E quando nós pensamos nessa perspectiva, eu não preciso buscar e correr e ansiar pela aprovação dos homens. Correr atrás do reconhecimento e pautar a minha vida através dessa dependência. Porque muitas vezes nós empregamos esforços para obter diante dos homens a aprovação. Para obter diante dos homens o reconhecimento. E nós baseamos o nosso senso de sucesso a partir dessa perspectiva. E com isso nós vivemos a nossa gratidão dependente dessa realidade. De forma que se eu não sou aprovado diante daquilo que a sociedade diz que eu preciso ser ou que eu preciso ter, se eu não tenho reconhecimento diante das pessoas, eu não serei grato. Porque a minha gratidão está dependente ao que a outra pessoa pensa ou acha de mim. E se aos olhos deles eu não consegui sucesso de acordo com aquilo que eles pensam que seja o sucesso, eu não serei grato. Eu serei grato talvez apenas se eu for CEO de uma grande empresa, se eu for um vendedor de sucessos, se eu for um youtuber de sucesso, um gamer famoso. Mas se eu for um faxineiro, não.
E aqui, nenhum demérito ao faxineiro. Minha mãe foi faxineira por muitos anos. Mas o faxineiro dos nossos tempos é comparado ao carpinteiro dos tempos de Jesus. Aos olhos humanos, ele não teve sucesso. Ele não obteve o sucesso. E por isso ele está nessa condição. E com isso não há aprovação e nem reconhecimento. E aí uma pergunta que eu faço a cada um de nós: o que tem medido o nosso senso de gratidão? No que nós temos baseado a nossa gratidão? Se nós somos direcionados por aquilo que o mundo impõe a nós, nós iremos nos apegar às condições. E muitas vezes, quando essas condições não forem favoráveis, eu sempre vou estar insatisfeito. E eu vou me tornando tão insatisfeito a ponto de procurar fugir de todos esses problemas. E aí, muitas pessoas encontram a solução nesse ato maligno do suicídio. Quando nós olhamos para Maria, ela não deixou que a sua situação, principalmente social, na qual ela estava, impedisse a expressão de gratidão dela. E quando nós olhamos para nós, não importa a nossa condição, diante do que a sociedade diz ou não ser importante. Deus se importa com cada um de nós, por mais simples que nós possamos ser. Não preciso correr na direção de buscar a atenção das pessoas, de ser considerado pelos homens. Não que seja errado, queridos, que fique claro, buscar fazer o nosso melhor com excelência e, consequentemente, isso pode gerar reconhecimento. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver nessa dependência. Viver na dependência do reconhecimento e da aprovação, porque se ele não vier, você se frustra quando você vive dependente dele. Quando você vive apenas pautado nele. Não é o sucesso do mundo que determina aquilo que é importante ou não para Deus. Porque quando nós olhamos para a realidade de Deus, não existe diferença entre CEO, diretor, gari, porteiro, vendedor, um motorista, um empresário de sucesso. Não há diferença. E Deus se importa com você. Esse é o entendimento que nos leva ao caminho da gratidão. E esse é o olhar mais amplo que deve suplantar, cobrir condições que muitas vezes não são favoráveis. Ou que aos olhos de tantas pessoas não são nada. E veja que essa é uma sedução real, que a cada dia persegue os nossos passos. Eu sempre gostei de jogar futebol. Até os 28 anos de idade, eu jogava campeonato amador, varziano, lá na cidade de Americana. Só que pensa numa frustração para mim, quando eu não era elogiado no final do jogo. Eu jogava mal, aí eu passava a portinha do campo assim, com aquele alambrado, e ninguém me elogiava. Eu ficava mal com aquilo. E se eu emendasse 2 jogos sem jogar bem, aí eu queria desistir de tudo. Não quero jogar mais futebol, não quero mais... Não era para mim, né? Vocês perceberam que não era para mim, de todo jeito, né? Mas veja que eu media a minha satisfação no que as pessoas estavam pensando de mim. E muitas vezes nós fazemos isso com várias áreas das nossas vidas. Queridos, nós não precisamos desse aval para sermos gratos. Deus já é aquele que atentou o seu olhar para cada um de nós. Moveu os seus olhos a cada um daqueles que são parte do seu povo. E nos aprovou por causa de Cristo Jesus. O caminho da gratidão está em saber que Deus se importa sim com cada um de nós. Não que nós sejamos importantes por quem nós somos, porque nós não somos, mas Ele olha atentamente para cada um de nós. Ele se importa conosco por causa dos próprios propósitos dEle. E o caminho da gratidão está em saber em reconhecer que Ele se importa com cada um de nós. Mas em segundo lugar também, o exercício, a retomada do caminho da gratidão está em se lembrar das bênçãos de Deus em nossas vidas. Convido-nos a olhar dos versículos 50 a 56. Maria se lembra de todas as ações de Deus na sua vida, não apenas na sua vida, mas na caminhada do povo dela, do povo de Israel. Ela se lembra, no cântico dela, na poesia dela, ela traz comparações que deixam claro, na mente dela, no coração dela e no discurso dela, aquilo que Deus havia realizado durante toda a história. E como tudo que Deus havia realizado durante toda a história era grandioso e era maravilhoso. E ela se lembra dessas coisas por meio dessa poesia. Ela se lembra dos feitos de Deus por meio deste cântico. Ela diz: aquele que dispersou os soberbos
aquele que derrubou os governantes dos seus tronos, mas aquele que exalta os humildes e enche de coisas boas os famintos. Aquele que despede de mãos vazias os ricos. E aqui entendamos os ricos, queridos, como aqueles que depositam a sua dependência e confiança extrema no dinheiro. Aqueles que depositam o seu amor no dinheiro. Não é pecado ser rico. Pecado é ser servo do dinheiro. Existem muitas pessoas que são pobres e que são servas do dinheiro. Então, entenda que os ricos, como estes que entregam as suas vidas ao dinheiro, são servos do dinheiro. Aquele que despede e ajuda, ela vai marcando aqui os feitos do Senhor, as ações do Senhor. Ele é aquele que age com o braço forte. Deus, ele é sujeito de todas essas ações. E isso nos leva a um entendimento. Isso acaba com aquela ideia triunfalista que diz que se você quiser tudo, você pode ter tudo. Que você é um conquistador, que você nasceu para ter sucesso. Nós temos uma teologia emergindo aí, que está suplantando a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, que diz que você nasceu para ter sucesso, que você é um conquistador. Mas quando nós olhamos para esse texto, as linhas que nós lemos aqui, ela vai na contramão dessa realidade, porque aqueles que são os conquistadores aqui, são aqueles que são derrubados, porque eles são senhores das suas vidas. Porque perceba, Deus diz, Deus derrubou os governantes dos seus tronos, dos tronos deles, ou seja, eles são senhores sobre a sua própria vida. Os conquistadores são aqueles que acham que por seu próprio mérito e esforço eles podem conquistar as coisas, e eles vivem nessa dependência, de forma que eles não se submetem ao senhorio de Deus, mas eles se baseiam e se assentam nos seus tronos. Então essa ideia, ela é derrubada aqui por terra. Mas aqueles que são servos do verdadeiro Senhor são acolhidos e são preservados. Mas eu gostaria de chamar o nosso olhar a uma expressão que ela se repete no versículo 50 e depois no versículo 54. Ou seja, ela abre esse cântico e depois ela fecha esse cântico, que é a expressão misericórdia. Essa é a grande lembrança que faz com que o coração de Maria exale gratidão, evoque tanta gratidão. E quando nós olhamos quando ela usa a primeira expressão misericórdia, ela refere àqueles que o temem. E no versículo 50, sua misericórdia estende-se aos que o temem. E depois no versículo 54, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, ou seja, o povo que Deus havia escolhido no Antigo Testamento para representá-lo. Ou seja, as misericórdias de Deus, ela recai, ela repousa, ela alcança aquele que faz parte do povo dele. E Maria, entendendo que ela faz parte desse povo e que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, alcança a vida dela, isso faz com que ela transborde de alegria e expresse por meio dessa alegria gratidão. Caminhar os trilhos da gratidão está em reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. Maria se lembra dos grandes feitos realizados por Deus ao seu povo, em favor do povo. E essas lembranças fazem com que sejam potencializadas essas memórias e toda a gratidão que Maria expressa. Queridos, para nós retomarmos o caminho da gratidão, é necessário que nós possamos olhar esse contexto maior e abençoador, que o próprio Deus proporciona a cada um de nós, ao invés de muitas vezes nos apegarmos a situações pontuais que nos causam insatisfação e ingratidão. Precisamos entender e nos colocar debaixo do senhorio de Deus, sabendo que Ele é o grande realizador de todas as coisas e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Honestamente, olhe para a sua vida, reflita sobre a sua vida e perceba quantas bênçãos te alcançam. Se você não se lembra do cântico que você entoou há pouco. E você perceberá que você tem razões inúmeras e infindas para expressar gratidão a Deus. E mesmo muitas vezes, quando estamos dentro de um contexto de angústia, porque faz parte da nossa caminhada, aliás, o cristão provavelmente
vai passar por tribulações, por dores, por angústias, por dificuldades, mesmo diante dessa realidade, nós podemos olhar para Deus e perceber como nós somos agraciados. Especialmente quando nós olhamos para as misericórdias dele, que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida, que alcançou a vida do povo dele. E essas misericórdias, é o sinal da extrema compaixão de Deus. E ela faz com que Deus se lembre das suas próprias promessas e caminhe na direção de preservar o seu povo. Povo que eu e você fazemos parte. Então, quando nós deixamos de nos lembrar das bênçãos que nos alcançam diariamente, nós somos tomados de insatisfação. E, consequentemente, nós somos tomados de ingratidão, queridos. Quando nós nos apegamos a situações pontuais e deixamos de olhar o contexto abençoador pelo qual Deus alcança a minha vida e a sua vida. Nos meus tempos de juventude, tinha um amigo que ele era extremamente abastado materialmente, né? Tinha tudo, sua família lhe dava tudo. Tinha uma boa casa, tinha carros bons, estudava numa boa escola, mas ele era completamente insatisfeito com a vida dele. Completamente insatisfeito com a vida dele. E aí quando nós olhávamos para a vida dele, poxa vida, como ele consegue ser insatisfeito dentro dessa realidade que Deus proporciona a ele e à família dele? E nós poderíamos nos perguntar, como uma pessoa que usufrui de tantas bênçãos materiais é insatisfeita? E aí eu me lembro de uma frase do Jim Carrey, um ator famoso dos anos 90, ele disse: eu gostaria que todas as pessoas fossem ricas e famosas para que elas pudessem perceber que isso não traz nenhuma felicidade. Queridos, quando nós demonstramos falta de satisfação com aquilo que nós temos, é gerado em nós uma insaciabilidade enorme, de forma que nós nunca estaremos satisfeitos por aquilo que é proporcionado a nós. Nós sempre vamos querer mais e mais, e não que seja errado querer mais e mais. Você deve lutar para que você conquiste as suas coisas, para que você tenha mais conforto, mais segurança. Mas é necessário que você faça tudo isso sendo grato por aquilo que você tem. Porque caso você não consiga alcançar aquilo que ainda você não tem, você não se frustre. Porque você já é satisfeito com aquilo que você tem. Quando nós não somos satisfeitos por aquilo que temos, seremos sempre insatisfeitos por aquilo que não temos. E o caminho da gratidão está em reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas, queridos. Porque muitas vezes olhar para uma situação pontual que nos afeta e deixarmos de olhar esse contexto abençoador maior, nos traz ingratidão. Me lembro uma vez que eu morava com a minha mãe, estava caindo uma chuva forte ali em Americana, e a casa dela é do lado de uma torre de celular, né? E eu estava assistindo televisão. E ela disse: desliga a televisão. Vai cair um raio, vai queimar tudo aí. Ah, mãe. Aquele filho obediente, né? Ô, mãe, esquenta não, tem uma torre de celular aqui, ela puxa todos os raios para lá. E ela puxou mesmo. Puxou tanto que veio tudo por baixo, alcançou minha casa lá e queimou um monte de coisa. Queimou portão, queimou televisão, queimou um monte de coisa. E aí eu comecei a murmurar. Como se a culpa não fosse minha, né? Mas eu comecei a reclamar, queridos, porque aquela situação pontual, ela gerou insatisfação em mim, porque eu havia perdido um monte de coisa ali. E aí eu comecei a reclamar, e quanto mais você reclama, quanto mais você expressa insatisfação, mais esse sentimento vai criando raízes em seu coração e mais razões para ser insatisfeito você vai encontrando. Até que o Espírito Santo me deu uma chacoalhada. Isso não é coisa de pentecostal não, gente. O Espírito Santo chacoalha a gente também. E ele diz: Paulinho, ó, você está debaixo de um teto. Essa chuva não está caindo sobre a sua cabeça. Você tem um lar aqui quentinho, confortável, para que você durma à noite, nesse frio todo. Você trabalha. Que demore meses aí, mas você vai conseguir recompor tudo isso que você perdeu, então fique em paz. E aí o meu coração começou a ser tomado por satisfação, queridos, por aquilo que eu tinha. E não insatisfação por aquilo que eu havia perdido ou que eu não tinha ainda. E da mesma forma, quando nós começamos a demonstrar insatisfação, o nosso coração ele é tomado por mais insatisfação, mas
também, a mesma medida que você é satisfeito e vai se lembrando de tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você, mais o seu coração vai se enchendo de satisfação também. E de gratidão. O caminho da gratidão está em reconhecer as bênçãos dele em nossas vidas. E diante de tudo que foi dito, esses dois caminhos, a retomada do exercício da gratidão está em saber que Deus se importa com cada um de nós, com cada um daqueles que faz parte do seu povo, que é alcançado por ele, que o Espírito Santo faz habitação. E também, quando nós reconhecemos todas as bênçãos dele em nossas vidas, há uma ação natural que parte de nós então, que é a exaltação a Deus. Quando nós entendemos essa realidade, que Deus se importa com cada um de nós, e quando nós nos lembramos de todas as bênçãos às quais nós somos alcançados, uma resposta é evocada por nós naturalmente, a exaltação a Deus, que é a forma como Maria inicia essa canção. Os versículos 46 e 47, Maria exalta a Deus, Maria magnifica a Deus, daí o nome Magnificat para esse cântico. Ela bendiz o nome do Senhor, ela reconhece o quão grande é o Senhor. Então quando Maria se vê abarcada pelo olhar atento de Deus, e ela percebe que Deus se importa com ela, e ela se lembra de todos os feitos do Senhor durante toda a história do povo de Israel, isso leva Maria a um coração transbordante de gratidão. Isso preenche a existência de Maria, isso enche o ser dela de satisfação. A expressão de gratidão de Maria a leva a olhar para Deus e reconhecê-lo como seu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E não apenas Salvador numa perspectiva do Antigo Testamento, que é aquela perspectiva de salvação por livramento de uma doença, por livramento de uma situação de opressão, por libertar de algum tipo de cadeia. Não apenas essa salvação também abarcaria essa realidade, mas a salvação a qual Maria declara aqui, alegra-se em Deus, o Salvador dela, é porque o anjo que havia predito o nascimento daquele menino que estava na sua barriga, disse que aquele menino que estava na sua barriga seria aquele que traria paz sem fim. Paz sem fim. Maria exalta e magnifica, porque ela sabe que aquele que está no seu ventre é o grande provedor da vida. Que engraçado, né? Aquele que está no ventre dela é o provedor da vida. Não apenas da vida, mas da graça e da misericórdia. E Maria está prestes a ser um instrumento pelo qual o provedor da vida viria à terra. Se encarnaria e seria a expressão máxima, e foi a expressão máxima de misericórdia e compaixão. Este bebê que carecia de cuidados e tinha suas necessidades, mas que conforme o tempo vai passando, ele cresce em graça, ele cresce em sabedoria, até que em determinado momento ele vai em direção à grande obra que ele mesmo havia proposto fazê-la e realizá-la, a obra da redenção, e ele trilha esse caminho para nos trazer a redenção. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, mesmo quando ele passava por um momento de imensa dificuldade, ele louva a Deus. Cristo é aquele que trilha o caminho da gratidão de forma excelente, quando na sua humanidade, ele querendo fugir, ele ainda se volta a Deus e diz: Deus, seja feita a tua vontade. Porque ele sabe que o contexto abençoador, maior e redentor é muito mais forte que a situação pela qual ele está passando. Que era uma situação de dor e angústia a qual nós nem podemos imaginar. Mas saber do contexto maior, abençoador e redentor faz com que ele enfrente o caminho da cruz, no meu lugar e no seu lugar. Aquela cruz estava preparada para mim e para você, mas ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Porque ele é o grande provedor da vida e porque ele ressuscita. E o fato dele ressuscitar traz vida a mim e a você. E este olhar, e este entendimento deve direcionar a nossa vida a um caminho de gratidão, a um caminho de exaltação, a um caminho do reconhecimento. A partir de Cristo, eu não preciso buscar e ansiar pela aprovação dos homens, porque Cristo foi provado para que nós pudéssemos estar aprovados diante de Deus. Eu não preciso me envergonhar por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu não tenho, por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu não sou, porque Cristo sofreu a vergonha da cruz para que nós pudéssemos desfrutar do bem maior.
e mais importante do que qualquer coisa, que é a vida nele. A partir de Cristo eu não tento colocar as minhas expectativas e as minhas frustrações nas pessoas. Eu não tento aplicar nelas a minha insatisfação, porque Cristo já é a nossa plena satisfação, queridos. O caminho da gratidão consiste em saber que todas essas obras, ou toda essa obra que Cristo realizou, é uma obra de amor, de alguém que se importa com aquele que é povo dele. Em Cristo eu olho para a história da redenção e eu percebo o quão abençoado eu sou, o quão abençoado nós somos, o quão abençoado é aquele que faz parte do povo dele, o quão abençoado é aquele que já proclamou e confessou: Jesus Cristo é o Senhor. E a partir de Cristo eu sou convidado a olhar para esse contexto maior abençoador e não me prender a situações pontuais que tentam nos trazer ingratidão. Então, a partir de Cristo eu faço o exercício de olhar com satisfação e gratidão por aquilo que eu tenho e não insatisfação por aquilo que eu não tenho. Em reconhecer o contexto abençoador que Ele nos proporciona e não ingratidão por causa das lutas que se colocam em nossos caminhos. Sempre, queridos, sempre, se você parar para pensar e refletir, sempre haverá algo para nos lembrarmos que nos fará caminhar pelo exercício da gratidão. Mas especialmente, o que nós nunca devemos esquecer é a entrega de Cristo Jesus. E automaticamente, quando nós nos propomos a viver essas realidades, nós exaltaremos a Deus. É natural que isso saia dos nossos lábios. Que a nossa gratidão possa permear o magnificar a Cristo, porque Ele é o grande provedor da vida. Esse é o entendimento que nós devemos ter e o redirecionamento que nos leva ao caminho da gratidão. Saibamos, queridos, que este caminho ele consiste em saber que Deus se importa com cada um de nós. Você não merecia, mas Ele alcançou a sua vida. Ele deu acolhimento a você, Ele deu abrigo a você, Ele derramou amor sobre a sua vida, Ele deu um lar para você, Ele te deu uma família para caminhar junto com você, Ele te encheu de misericórdia, de graça e de bondade. Qual é a nossa resposta diante disso? Se rebelar contra a autoridade dEle ou não entender que Ele é um Deus amoroso e que cuida das nossas vidas, mesmo que este cuidado muitas vezes é personificado por meio de um juízo, de correção, uma correção paterna, daquele que se importa e ama cada um de nós. Deus se importa com cada um de nós, queridos. Esse é um passo importante na retomada da gratidão. Um outro passo importante é reconhecer as bênçãos dele em nossas vidas. E quantas são? E a resposta que vai exalar das nossas bocas e dos nossos lábios é a exaltação ao provedor da vida. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a essa caminhada e essa luta, queridos. E para encerrar, eu gostaria de propor um desafio a cada um de nós. Uma prática e uma reflexão que pode ajudar-nos a caminhar em gratidão. Eu gostaria de te desafiar, quando você chegasse na sua casa, você que está nos assistindo também, antes de dormir, você pegar um papel ou abrir o seu aplicativo de nota aqui e colocar 5 motivos pelos quais você é grato. E você orar por esses motivos antes de você dormir. E você fazer este exercício todos os dias da semana. E a cada dia você acrescentar mais um motivo pelo qual você é grato. E você vai perceber o quanto de bênçãos tem alcançado as nossas vidas. E mesmo que você possa olhar e dizer: nenhuma bênção tem alcançado a minha vida, te convido a olhar para Jesus Cristo, querido. Ele te deu a vida. Mesmo que nós não tenhamos nada e nós possamos desfalecer nesta mesma hora, o bem maior já foi nos dado e nada pode arrancar, porque Cristo foi aquele que conquistou. O que tem pautado a nossa gratidão, queridos? Aonde nós temos baseado o nosso senso de gratidão? Que nós possamos trazer à memória, assim como Maria fez,
aquilo que nos dá esperança.